Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38, que nos diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: vivendo pela fé diante da descrença. Olha para cá, nunca vivemos um tempo tão difícil para a igreja, para os cristãos, como este tempo de agora. Um tempo pragmático, de muita apostasia. Isto é sinal que antecede a vinda de Jesus, porque Paulo profetizou acerca disso, dizendo que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Preste atenção, são sinais dos últimos tempos: apostasia contínua, esfriamento no amor, conforme Jesus profetizou Mateus capítulo 24, versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que nos deixa preocupado é que Jesus virá exatamente numa ocasião desta, quando a fé parece estar no patamar mais baixo de toda a história da igreja, quando a fé está passando por um esfriamento espiritual como nunca houve desde o princípio. Porque até no Velho Testamento, embora as pessoas não conheciam a Cristo e eles não estavam debaixo de uma promessa, mas a Bíblia diz, carta aos Hebreus, capítulo de número 11 e o versículo 2, que os antigos pela fé, eles alcançaram testemunho. Os antigos, ou seja, até os antigos que não conheciam a Deus, que não conheciam a Cristo, eles tinham mais fé do que nós temos hoje, que conhecemos a Cristo, temos uma Bíblia na mão, que a gente pode consultar a respeito de Deus e aprender nela as coisas de Deus. Então, veja bem, eu tenho percebido, e foi por isso que nós escolhemos esse mês de novembro para clamar, o clamor pelo crescimento da fé. Pastor, por que isto? Porque eu sinto que a fé está diminuindo do meio do povo de Deus. A fé está desaparecendo. E olha, quando nós perdemos a fé, nós perdemos também toda a probabilidade de ir até o fim. A mensagem do anjo para Daniel, no capítulo 12, último versículo, os dois últimos versículos do capítulo 12 de Daniel, diz: ó, tu, porém, vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Foi a mensagem através do anjo para Daniel. Para nós, Mateus capítulo 24, versículo 13: mas aquele que perseverar até a metade, até o fim, será salvo. Para o anjo
através do anjo para Daniel: tu, porém, vai até o fim. Para nós, através de Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Preste atenção, mas qual é a sustentação do cristão para ele conseguir chegar até o fim? A fé. Pastor, mas o que é fé? Fé é a certeza que a vida tem um propósito e tem um sentido. Se a gente não tiver fé, a vida não tem nenhum sentido para nós. E céu também não terá para nós nenhum sentido. Porque o pastor está falando de morar no céu, mas eu não importo aonde eu vou passar a eternidade mesmo, eu não vou estar aqui, eu vou morrer. Então, para mim, tanto faz, num lugar ou no outro. Fé é a certeza que a vida tem um propósito e um sentido. Fé não é um conceito teológico. Fé é uma vivência. Por isso que está escrito ali: mas o justo viverá do quê? Da fé. Ou seja, então a fé é uma vivência. Você tem que viver uma vida cristã, mas uma vida na fé. Eu mostrei aí Romanos capítulo 14, verso 23, que até para comer, quem come e não se utiliza da fé é pecado. Até para comer, ele tem que ter fé. Até para comer. Então, quando diz a Bíblia: mas o justo viverá da fé, ou mas o justo viverá pela fé, ele tem que ter fé para conseguir chegar até. Não é só para vencer os problemas de cada dia, não é só para vencer as lutas, as dificuldades. Ele tem que ter fé para conseguir chegar até aquele grande dia, o dia de Cristo. Preste bem atenção, a fé é tão importante, e eu fiquei pensando, por que será no Velho Testamento nós encontramos apenas uma referência acerca da fé? Só uma referência. Tem algumas Bíblias que apresentam 4 referências acerca da fé, mas na verdade só tem uma referência, que está lá, Abacuque, capítulo 2, versículo 4, baseado nesse mesmo versículo aqui de Hebreus 10 e 38. Olha lá, Abacuque 2 e 4. O que diz? Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Basicamente, no Velho Testamento nós encontramos apenas uma referência a respeito da fé. Uma referência baseada na vivência da fé, nós encontramos apenas uma. Você sabe por que isso? Porque no Velho Testamento, com tantos livros, a gente encontra apenas uma referência acerca da fé. Você sabe por quê? Porque a fé, ela resume totalmente em Jesus. Pastor, aonde está isso? Hebreus 12 e o verso 2. Não é que os homens no passado não tinham fé, só que não está escrito, mas eles tinham fé, claro que tinham. Tanto é que Hebreus 11 fala que eles venceram pela fé, faz alusão, claro que eram uns homens de fé. Mas referência a respeito da fé só em Abacuque 2 e 4. Olhando para Jesus, autor, então preste atenção,
Jesus é o consumador da fé. É por isso que no Novo Testamento você encontra 242 vezes referência acerca da fé. No Velho Testamento só uma. E quando é usada no Velho Testamento, está falando a um povo de dura serviço. Você pode ler o contexto lá. As almas dele, está escrito que eles se inchavam, né? Se inchavam. Aí a Bíblia, ponto e vírgula, mais o justo, ou seja, não é como vocês estão vivendo, mas o justo pela sua fé viverá. E aí o escritor aos Hebreus, baseado nisso, apresenta Cristo. Preste atenção, por que então a fé é tão importante que no Novo Testamento você encontra 242 vezes? Sabe por quê, irmão? Primeiro, a Bíblia diz que nós vivemos por fé. Olha lá a segunda epístola de Paulo, capítulo de número 5, verso de número 7. Olha o que diz, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 7. Encontrou? Porque andamos por fé. É para andar. Eu mostrei lá Romanos 14 e 23. Para comer tem que ser com fé, porque senão você come tudo e não mata a fome. Agora se você vai ser ponderado até na mesa, porque senão tudo que vem o devorador come. Aí você pensa que o devorador é o demônio. É você, come e não se sacia. Agora quando é pela fé, você viu aquela atitude de Daniel em comer só legumes? Que é fé. Não está escrito, mas qual a atitude? Atitude de fé. Ele diz, não, eles podem comer da comida do rei, beber, nós só vamos comer legumes. Não, mas o homem não quis, vocês vão emagrecer, vão ficar, aí no final do mês ele vai querer ver o rosto de vocês. Ixi. Aí quando chegou no final do mês, eles estavam mais viçosos, com os aparatos bonitos, só tinha comido legumes, não tinha comido comida com consistência, comida pesada, carne, arroz, feijão. Eles não comeram nada disso. Então, mas o que é isso? Fé. Eles comeram pela fé e não faltou nada. Então, para comer precisa ter fé. Para andar precisa fé. Para andar precisa fé. Por isso que tem gente que às vezes tem um problema de saúde e às vezes não recebe um milagre. Eu lembro de uma irmã que vivia na cadeira de roda e o pregador dizia, e o pregador, Deus usou ele, não teve um doente que não recebeu um milagre na igreja, mas a irmã não tinha fé para descer da cadeira, ela não tinha fé, e naquele culto só ela não recebeu. Aí eu me lembrei do que Paulo escreveu, ou Lucas escreveu no Evangelho de Atos, que Pedro chegou num lugar, Lucas escreveu, encontrou um homem coxo, leso dos pés. Aí está escrito bem assim: e Pedro, olhando para ele e vendo que tinha fé para ser curado, disse ao paralítico: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Pum! Foi curado. Ou seja, fé para ser curado. Então, fé para você comer, fé para ser curado, fé para você andar, porque nós andamos por fé, nós não andamos por vista. Porque tem gente que você precisa mostrar o caminho. Não, andamos por fé. Por isso que a fé, lá em Hebreus capítulo 11, o verso 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, mas é uma prova autêntica, contundente das coisas que fé é isso, você não está vendo, mas você acredita que o teu milagre vai chegar. Eu não estou vendo, hoje eu estou com problema na coluna, eu estou doente, eu estou com o casamento meio detonado, eu estou com o emprego meio ameaçado de eu ser mandado embora, eu estou com a empresa quase falindo, mas eu creio que Deus vai mudar.
fé é isso aí. Fé é isso aí. Eu me lembro que quando na minha conversão eu tinha um câncer, e o câncer estava ainda, eu sentia todo o sintoma dele. Aí os amigos diziam: mas você está indo lá na igreja, Jesus não te curou ainda? Eu dizia: não, Jesus já me curou. Mas olha aí a tua cabeça como é que está. Não, mas Jesus já me curou, já me curou. Não tinha curado ainda, mas eu dizia: não, Jesus já me curou, Jesus já me curou. Aí numa segunda-feira, como hoje, num círculo de oração, Jesus fez uma visitação ali, me visitou e me curou. Aleluia. Por volta de umas 8h30 da noite, nós todos de joelho, a igreja toda, porque naquele tempo toda a igreja vinha para a oração, e Jesus me curou em plena segunda-feira, ciclo de oração da igreja. Oh, meu irmão, fé. Então fé é isso, a gente vive por fé, a gente anda por fé, a gente come por fé, a gente recebe milagre através da fé. Através da fé. Que mais, pastor? A gente batalha através da fé. Olha o que Judas escreveu. Só há um capítulo no livro de Judas, ou na epístola, e o verso 3. Só tem um capítulo. Então, verso 3. O apóstolo escreveu, Judas, que não foi o Iscariote, tá? Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência. Você vê, ele escreveu tão pouquinho, menos do que um capítulo, curto, o menor livro, ele escreveu um pedacinho só, mas ele diz que mesmo assim ele procurou com toda diligência acerca da salvação. Ele diz: eu tenho que escrever algo com tudo. E ele escreveu. Eu cantei o hino aí, 186, pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus. Aí ele para escrever, ele falou: não, eu tenho que escrever com toda diligência, eu tenho que procurar as palavras certas, eu tenho que... Aí ele diz: com toda diligência, acerca da fé ou da salvação comum, tive por necessidade. Isso é profundo demais. Tive por necessidade. Ele associou a salvação com a fé. Ele diz: se alguém falar que é salvo, mas perder a fé, não é salvo coisa nenhuma. Se alguém que quer perseverar pela salvação, ou possuir a salvação, ele vai ter que fazer algo, ele vai ter que batalhar pela fé, senão não vai ser salvo de jeito nenhum. Ele diz: eu tive por necessidade escrever-vos, e o que mais? Exortar. Sabe que é um assunto que não é ventilado mais nas igrejas. Quem vai falar assim? É melhor você falar da fé para receber milagres, mas aqui não estou falando fé para receber milagres, estou falando fé para você ser salvo no dia do arrebatamento da igreja. Porque a maior decepção de uma pessoa, a maior decepção de um cristão, não é que ele ficou todo o tempo doente na igreja e não recebeu o milagre, porque nem todos Jesus vai curar. Não importa se você aqui transporta a enfermidade a vida toda, mas lá na eternidade você vai ficar sem ela. Mas a maior decepção de um cristão é se Jesus vier buscar a sua igreja e ele ficar. Não tem decepção maior do que... Tem, irmão Val, uma decepção maior do que esta. No dia seguinte, Jesus arrebatou a igreja, seus amigos te encontram. Isso é, rapaz, você não era um dos tais? Você não dizia que... Meu irmão, não tem decepção maior. É por isso que eu digo que depois do arrebatamento da igreja, pode ter certeza, as igrejas vão encher. O que vai correr de desviados para a igreja, de pessoas que ficaram para ele. Só que é o seguinte, aí o Espírito Santo subiu com a igreja. Olha para cá, a palavra já não terá mais paladar.
o Espírito Santo não vai ajudar no processo da conversão do pecador. E ele, para ser salvo, vai ter que se decidir sozinho. Vai comprar lá no supermercado, logo alguém aciona lá de: é o seguinte, você não vai poder levar essas compras. Mas como? Está aqui o dinheiro. Não, saiu agora um novo sistema. Que sistema é esse? Você tem que aceitar. Na sua mão direita, o sinal da besta, o número 666, ou na sua testa. Mas o que é isso? Olha, é o seguinte, tem um quartinho ali, implantação de um chip. Vamos hoje para os dias atuais, né? Eu não sei como é que vai ser lá. Cada dia muda um sistema. Eu não sei. Mas aí ele é desviadão. Ele lembra: meu Deus. E aí ele lembra das crianças precisando, a esposa precisando de comida, os filhos precisando de leite lá. E agora? E agora? Morre tudo de fome lá, porque ele diz que não pode comprar e nem vender aqueles que não possuírem o número da besta na sua mão direita e nem na sua testa. Espírito Santo nessa ocasião não vai ajudar ninguém acerca da salvação. Vai estar com a igreja. Então hoje é mais fácil. O Espírito Santo está exortando a gente a respeito da fé. Ele diz: eu tive por necessidade. Sabe que isso, me arrepia de ver a atitude de alguns cristãos congregando aí uma vez por semana, e olha lá, crentes aí que não tem nenhum problema. Deus abençoou na área financeira, não tinha nada, Deus deu carro, deu empresa, deu emprego, deu família, deu tudo. O camarada não tinha nada. Depois que encontrou com Jesus, Jesus deu tudo, e hoje está acomodado espiritualmente. Aí Jesus vem numa ocasião como esta e encontra o cristão numa vida esplêndida, regalada a seu próprio bel prazer, não está nem aí com as coisas de Deus, foi chamado por Deus, recebeu dons do Espírito Santo, mas não estão nem aí com a obra de Deus. Estão no churrasco, estão no shopping center, estão zanzando para lá e para cá, ou estão diante do seu televisor agora, assistindo às suas prediletas novelas, e esqueceu de que Jesus vem. Este tipo de cristão pode ser surpreendido a qualquer momento, porque mesmo o Senhor Jesus diz: eu vou vir em uma hora em que não penseis. Ou seja, virá de improviso o dia de Cristo. Então o escritor diz: eu tive por necessidade, exortar vocês a batalhar. Ao quê? Batalhar pela fé, que quantas vezes foi dada ao crente? Uma vez. Por que usou-se essa expressão uma vez? Bom, se você perder a fé, não tem outra, só tem uma. Salvação só tem uma. Tem gente que pensa: o crente desviou, perdeu a salvação, aí quando volta ganha outra. Aí você está pensando que não, ou desviou, Deus vai lá, apaga o nome do livro da vida. Aí voltou, anjo, vem cá, risca aí o X, voltou, meu servo. Aí desviou de novo, não, cada vez o nome vai, lentamente o nome vai, o cara vai abandonando a Deus, o nome vai. O que acontece um móvel quando você não limpa a poeira dele, né, irmã Arlete? O que acontece? Poeirar, daqui a pouco você nem reconhece mais, perde todo o brilho a seu nome, seu ninho vai desaparecendo, ele não está nem aí com a obra de Deus. Assim tem muitos cristãos aí,
é uma exortação a batalhar pela fé. É um combate contínuo. Irmão, não tem escapatória, é um combate contínuo. Olha o que Paulo escreveu, segunda epístola de Paulo a Timóteo 4 e o verso 7, sobre esse batalhar pela fé. Olha o que Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira. E fiz o quê? Você nem acabou a sua carreira, nem combateu o bom combate e já perdeu a fé. Mas Paulo diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tem uns que estão lendo esse versículo ao contrário: eu não combati o bom combate, arrasei com a minha carreira e fiz assim com a minha fé, acabei com a minha fé. Não é assim. Eu combati o bom combate. Lembra do que o escritor aos Hebreus diz? Diz batalhar pela fé, combater pela fé, que uma vez, não foi duas, três. Por isso que a Bíblia diz, Paulo escreveu lá aos Efésios: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, uma só fé. Não foi dar duas fé, é uma só. Você tem que batalhar todo dia. Todo dia você tem que batalhar. Eu disse que todo dia tem um leão para você matar. Não tem escapatória. Se você não mata o leão de hoje, amanhã tem 2 leões. E se não mata o de amanhã, daqui a pouco vai ter uma jaula de leões te esperando. Aí vai ser mais difícil. Oh, meu irmão, cadê a fé do nosso povo que está desaparecendo? A Bíblia não diz lá, carta aos Hebreus, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Essa palavra de Deus é para você, é para mim, é para você, é para você, é para você, é para todos nós. É uma palavra exortativa a batalhar pela fé, que uma só vez foi dada aos santos. A luta está ferrenha, não desista. O inimigo ataca, não desista. As coisas do mundo tendem a te puxar para trás, não desista. Por quê? Porque a dificuldade não é maior do que a promessa. A promessa, Júlio, é maior do que a dificuldade. E sabe qual é a promessa? João escreveu: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Fecha os teus olhos, querido.